Fala, galera abençoada! Hoje, no quadro Aceita o Meu Chamado, eu vim falar com vocês sobre intercessão. Quando Deus me chamou para ser uma intercessora, na verdade foi quando Ele me chamou para ser profeta. Eu já fiz um vídeo sobre o Aceita o Meu Chamado de profeta aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no box de informações. Então você clica lá e assiste esse também. Quando ele me chamou para entregar as palavras, e quando eu falo palavra, é a Bíblia mesmo, um versículo ou uma passagem, quando eu entregava essa palavra que Deus tinha me dado em oração para alguém, eu não apenas entregava a palavra para a pessoa, ele me chamava a interceder, a orar por essas pessoas e pela causa delas. Então eu vou dar um exemplo. Eu ia entregar uma palavra de cura sobre uma pessoa, e então ele me dava qual era a palavra na Bíblia, e eu chegava e falava para a pessoa: olha, Deus me disse para falar isso, isso e isso para você. Mas nunca foi, tá, se vira. Deus me trouxe a revelação, disse que você tem uma doença e Ele está falando aqui na palavra que Ele vai derramar cura sobre você. Tchau, fui. Não. É automaticamente Ele me chamou à intercessão através do chamado de profeta. Eu não sei se com todos é assim. Né? Eu acredito que existem intercessores que não são profetas, mas na minha visão, minha e pela própria Bíblia, onde todos os profetas, quando entregavam um recado de Deus, uma mensagem de Deus ao povo, eles clamavam a Deus por aquele povo. Então, na minha visão, não tem como um profeta não ser um intercessor. Porém, assim como todo chamado, ninguém nasce sabendo, não é mesmo? A gente vai aprendendo com as experiências que a gente passa e a gente vai aprendendo com pessoas que também têm esse chamado, que passam as suas experiências e com pregações, enfim, a forma que Deus quer usar para falar com a gente, para ensinar o caminho desse chamado. E então eu aprendi algumas coisas, né, nessa caminhada que eu falo para vocês. É minúscula, minúscula, no sentido de que eu sei que eu tenho muito, e quando eu falo muito, é muito mesmo, para aprender sobre a intercessão, sobre o chamado de intercessão. Mas o que eu vou falar aqui é um princípio que eu aprendi para que eu realmente entendesse espiritualmente esse chamado e para que eu não sofresse ao exercer esse chamado. E como sempre, quando Deus me chamou, eu falei: Deus, eu não oro nem por mim. Como é que eu vou orar pelos outros? Mas com toda a sua graça e misericórdia, depois de muito questionamento para variar, hashtag fica a dica, e eu não aconselho vocês a questionarem a Deus sobre os seus chamados, porque não vai ter jeito. O Espírito Santo vai te convencer e você vai obedecer. E eu digo, realmente é melhor obedecer de prontidão e não ficar questionando. Mas enfim, para variar, a Joyce questionou, né? O Espírito Santo, que é quem nos convence de todas as coisas, trouxe algo muito forte ao meu coração. Ele falou para mim: qual foi uma das maiores coisas que Jesus fez pela humanidade? Não foi interceder por vocês? Não foi chegar a Deus e dizer: eu vou lá, eu me sacrifico, eu vou tomar as dores deles para salvar almas?
Então, se você quer um incentivo para ser uma intercessora, olhe para Jesus. Reflita no quanto ele orava, em quantas passagens existem na palavra em que ele se retirava e orava ao Pai, e entrava nesse momento de intimidade com ele. Você quer ser uma seguidora dele? Então aceita o seu chamado e faça como Jesus fez, orando, intercedendo por você e por outras pessoas. E foi assim que eu aceitei o meu chamado e que eu espero que você, se o seu chamado também é de intercessão, também aceite depois dessa. Mas se o seu chamado é outro, que você também aceite, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer de uma forma sobrenatural para trazer convencimento para o seu coração. Bom, como eu disse, existem alguns princípios para exercer esse chamado de intercessão. Então, hoje eu quero falar sobre 2 deles que eu aprendi. O primeiro é sobre orar por mim mesma. Antes de orar por uma outra pessoa, eu preciso orar por mim, pela minha vida pessoal, pela minha vida profissional, pela minha vida emocional, enfim, orar pela minha pessoa. Pedir para que Deus faça as coisas na minha vida, ter intimidade e conversar com Ele sobre mim mesma. Porque a própria palavra fala: ame o seu próximo como a ti mesmo. Como eu posso orar pela causa de uma outra pessoa se eu não oro nem pelas minhas próprias? Não tem como, né? E também orar por mim mesma antes de começar a oração, a intercessão, pela causa de alguém. Porque nesse momento eu vou estar pedindo para Deus que me revista, que me proteja e que me livre de tudo aquilo que o inimigo tentar fazer contra a minha vida por causa daquilo que eu estou prestes a fazer, que é interceder por alguém, para que eu não venha sofrer nenhum tipo de retaliação por aquilo. Então, esse princípio é orar por mim mesma em todos os sentidos. O segundo princípio é me revestir da armadura de Deus. Eu vou fazer uma analogia com uma guerra, porque a intercessão nada mais é do que uma batalha espiritual, em que você está entrando para guerrear em favor de uma outra pessoa. Então, quando a gente pensa numa guerra, será que os soldados eles vão de qualquer jeito? Será que eles vestem uma roupa de, sei lá, ir passear no parque e vão para a guerra? Óbvio que não, né? Quando você pensa numa guerra, e aqui eu quero trazer aquela guerra de medieval mesmo, que existem armaduras. Então, os soldados colocam as suas armaduras, seu capacete, sua couraça, seu cinturão, seus sapatos, pegam o seu escudo, a sua espada e aí eles vão guerrear. E antes até mesmo de se revestir daquela armadura, eles se preparam. São soldados preparados para a batalha. Não é o Zé da esquina que é pego lá e simplesmente jogam ele lá, 2 segundos ele morreu. Por isso que o primeiro princípio que eu falei, que eu oro por mim antes de orar pela pessoa, pela causa da pessoa, é essa preparação. Aquele soldado que tem que se preparar para então ir para a batalha. E aí então ele coloca a sua armadura, pega o seu escudo, a sua espada e vai. Ele vai sozinho? Não, ele não vai sozinho. Ele vai com o comandante do exército. E toda essa analogia que eu fiz é para você entender que a própria palavra fala sobre isso. Ela fala da armadura de Deus. Ela fala que é uma armadura que Deus nos deu.
E para que Deus nos daria uma armadura se não fosse para a gente usar? E então ele me mostrou que essa armadura que ele fala na palavra dele é para esse momento de intercessão, tanto quando eu vou orar por mim, quanto quando eu vou orar por uma outra pessoa. Então, para você que tem um chamado de intercessão, entenda esses princípios. Porque se você for despreparado e se você for sem essa armadura, em 2 segundos o inimigo vai vir com tudo para cima de você e você vai se ferir e você vai se machucar e você nunca mais vai querer orar pelas pessoas, nunca mais vai querer entrar nessa batalha por alguém. Para quê? Para você se machucar? E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, antes de saber isso, eu simplesmente fui, dobrei meu joelho, orei pela causa de alguém. E quando eu menos esperava, estava acontecendo uma coisa ruim na minha vida. E eu ficava assim, meu Deus, mas eu tô orando por fulano. Como? Por que eu tô sofrendo isso? Por que eu tô passando por isso? E aí então Deus falou que é porque eu precisava me preparar, porque eu precisava me revestir dessa armadura antes de ir para uma guerra. Que não é simplesmente ir. Como eu disse, existem princípios para que as coisas de Deus sejam feitas. Existem princípios para que os chamados sejam exercidos. A gente não nasce sabendo. Ele vai nos ensinar conforme as nossas experiências, conforme a gente for passando por ela. E aqui eu quero colocar algo muito importante: o equilíbrio. Onde eu não posso ir para o extremo, no lugar onde então eu não vou orar por ninguém, porque imagina, o inimigo vai vir com tudo para cima de mim por causa do que eu tô fazendo. Eu vou orar por outras pessoas, eu vou me enfiar na brecha por alguém, e eu também não posso ir para o lado em que eu faço isso sem a mínima consciência daquilo que eu tô fazendo, sem o mínimo entendimento e discernimento daquilo que eu tô fazendo. Eu preciso entender, eu preciso saber o que eu estou fazendo, principalmente no espiritual. Então não vá nem para um extremo nem para outro. Então, se você tem um chamado de intercessão, peça sabedoria para Deus, peça discernimento, peça conhecimento de como você pode exercer. Não desista de exercer o seu chamado, mas também não vai fazer ele de qualquer jeito. E se você ainda não sabe se esse é um chamado de Deus para o seu coração, ou se ele tem outro chamado para você, que você possa perguntar para ele, para levar a salvação de Jesus para outras pessoas, seja orando, intercedendo, seja profetizando, seja ministrando a palavra, enfim, exercendo qualquer um dos chamados que você possa ser usado por ele. Mas para isso você precisa perguntar para ele qual é o chamado dele para sua vida. Quando ele te disser, que você possa aceitar o seu chamado. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, principalmente aqueles que você já sabe que têm um chamado de intercessão, para que eles possam compreender alguns princípios que talvez eles ainda não saibam. E comenta aqui embaixo, #intercessão, porque essas interações ajudam e fazem com que o YouTube propague ainda mais o canal para outras pessoas. Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau!